desde o início da congregação, mesmo em datas históricas, religiosas, cristãs, a gente continua a seguir a exposição normal das Escrituras, porque acreditamos que aqui fala tanto de Jesus quanto nos Evangelhos. Aqui fala tanto sobre, por exemplo, hoje a sabedoria encarnada, quanto fala em João, em Lucas, em Marcos e em Mateus. Toda semana que nós estamos expondo a palavra de Deus, domingo após domingo, quer em Abacuque, quer em Esther, quer em Romanos, quer em Marcos, quer em qualquer passagem da Bíblia, ali está Cristo, porque o próprio Cristo falou, as Escrituras falam a respeito de mim, testificam a respeito de mim. Portanto, hoje iremos falar sobre Cristo em Tiago, a sabedoria encarnada. Por quê? Porque aqui em Tiago nós veremos esse homem, esse servo, esse líder da igreja, dizendo para nós orarmos por sabedoria. Vamos ler o texto e depois vamos recapitular aquilo que fora trazido na semana passada. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós vamos hoje nos esmerar pela graça de Deus, do versículo 5 até o versículo 8. Tiago, capítulo 1, verso 5 ao verso 8. Diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Logo no começo nós vemos a estreita conexão que o versículo 5 tem com a exposição anterior feita pelo irmão Vinícius. Como que nós vemos isso? Se, porém. Aqui existe uma condição adversativa, fraca, é verdade, mas que dá um contraste com aquilo que fora dito dos versículos 2 ao versículo 4. E o que foi dito do versículo 2 ao versículo 4? Nós vimos que Tiago, irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, como nós bem vimos, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E qual é essa exortação já inicial e já a sublime exortação? Tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. E nós fomos instados e nós fomos exortados a passar por toda e qualquer provação com alegria. Contudo, até mesmo nós, que não somos os destinatários imediatos, vamos lembrar qual é o contexto da epístola, como o irmão Vinícius trouxe. O contexto da epístola é possivelmente judeus da diáspora, judeus da dispersão, como está no versículo 1. Os judeus que foram para fora de Israel por causa da perseguição que acometeu no primeiro século, e assim espalharam o evangelho também, como nós vemos em Atos dos Apóstolos. E aqui Tiago, como o irmão Vinícius trouxe, é possivelmente o escrito mais antigo do Novo Testamento, um dos escritos mais antigos do Novo Testamento. É a epístola mais antiga. Então aqui ele está se destinando a judeus cristãos, não excluindo necessariamente os gentios. Mas o primeiro público provavelmente é isso, e é claro que abrange gentil, porque nós vemos em Atos dos Apóstolos gentil se convertendo. E como o irmão disse, essas 12 tribos aqui abrangem a totalidade, que, claro, faz uma referência a Israel, mas também a igreja, porque nós não somos daqueles que acreditam que Deus tem dois povos. Deus só tem um povo, a igreja. No Antigo Testamento, esse povo era especialmente destinado ou escolhido dentre a nação de Israel. Agora é todo povo, raça, tribo e nação. Pois bem, nós também, assim como esses primeiros destinatários, podemos ter passado uma semana e termos nos encontrados não conseguindo praticar
aquilo que Tiago disse. Tende por motivo de toda a alegria passardes por várias provações. E nós podemos ter meditado, porque isso é requerido de nós, uma vez que somos expostos à palavra de Deus, é requerido de nós que nós meditemos. E nós podemos ter levantado várias questões, como eu vou conseguir, em um momento de provação, ter por motivo toda a alegria? Como conseguirei isso? Ou talvez nós tenhamos nos achado em falta, nós não conseguimos. Ou nós relembramos em algum episódio em que a grande provação, ou várias provações vieram, e nós não fomos alegres, nós fomos crentes queixosos, murmuradores, descontentes, angustiados, tristes, cabisbaixos, e esquecemos da alegria indizível, esquecemos de todas as promessas e só ficamos reclamando contra Deus. E agora nós, uma vez expostos a isso, nós falamos, será que quando eu passar por uma outra aprovação, será que eu terei um outro comportamento ou isso se repetirá? E eu continuarei sendo crente murmurador. E nós fomos exortados aqui sobre nós termos motivo, toda a alegria. Nós fomos exortados aqui a prática da fé cristã. O irmão Vinícius exortou a gente a isso. Mas entre a palavra de Deus falando e nós existe o quê? Nós, um homem pecador. E nós olhamos a palavra de Deus, essa exortação, e nós falamos, mas eu ainda não consigo. Eu acho que eu não consigo. Ou talvez constatemos, eu não consigo. E Tiago diz o seguinte, pois bem, você não consegue? É porque, se a gente for já interpretar, você necessita de sabedoria. Por quê? Porque esse porém aqui, ele está colocando uma conexão adversativa, é verdade, com o versículo anterior. E ele está dizendo que, se eu não consigo ter essa alegria, né, que é como, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, alguns podem dizer, ok, esse necessidade de sabedoria está conectado, na verdade, não a ter por motivo toda alegria, está, na verdade, conectado a ser perfeito e íntegro. Só é perfeito e íntegro quem tem sabedoria. Tudo bem, mas Tiago diz o seguinte, que é sabendo que a aprovação da nossa fé, ou seja, uma vez confirmada, produz perseverança, que essa perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, conectado com a ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações. No fim das contas, está tudo conectado. Não tem como eu separar ser perfeito e íntegro de ter por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Não tem como eu dizer que eu sou perfeito e íntegro e quando a provação chega, eu sou murmurador. Como foi trazido aqui semana passada. Ser queixoso. Ser vacilante. Não tem como. Então o apóstolo Tiago, ele atribui isso à falta de sabedoria. E ele ameniza, porque quando falam para nós que nos falta sabedoria, isso é muitas vezes agressivo. A gente gosta de, no momento em que nós estamos passando por uma aprovação, nós gostamos que nos tornemos vítimas da aprovação. E se nós não estamos sendo depurados como ouro, como o irmão Vinícius trouxe aqui na semana passada, a culpa não é como nós passamos pela aprovação, a culpa é da aprovação. Mas se na aprovação nós não somos depurados como ouro, nós não perseveramos, nós não chegamos à ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros, então a culpa, se assim a gente pode dizer, não é da aprovação. A culpa é nossa. Porque a aprovação tem um propósito. O propósito divino de nos tornar perfeitos, maduros. Perfeito aqui também pode ser traduzido como maduro.
e íntegros, em nada deficientes, sem faltar nada. Tanto é que, lembra que o irmão viu semana passada? Esses paralelismos e esse jogo de palavras que Tiago usa, o versículo 5 ele continua com o jogo de palavras. Nada deficiente. Se, porém, algum de vós necessita, deficiência é falta, ou alguma anomalia que nos faz deficitar de algo. E necessidade, falta também. É um jogo de palavras. Então, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, a pergunta é: sabedoria para quê? Sabedoria não é para nós tirarmos do contexto e dizer sabedoria para eu ganhar mais dinheiro. Sabedoria para eu ser estimado entre os homens. Sabedoria para eu ser recompensado nessa terra. Porque nós vemos em 1 Coríntios que a sabedoria do mundo e a sabedoria divina são coisas diferentes. Nós vemos em 1 Coríntios que a sabedoria divina é para o homem loucura. Então o apóstolo Tiago aqui está trabalhando sabedoria divina. Nós vamos ver daqui a pouco onde nós comprovamos isso. Mas o que Tiago está dizendo aqui é necessidade de sabedoria para o momento de provação. Para conseguir, mesmo em provação, ter por motivo toda a alegria. Por quê? Porque ter por motivo toda a alegria, no momento de provação, requer daquele que está passando pela prova perspicácia espiritual, perspicácia bíblica. Nós vimos isso em Abacuque. Nós vimos que Abacuque, ainda que não entendesse e levantasse suas dúvidas a Deus, no final, lhe é dado o conhecimento. Lhe é dado sabedoria, se a gente pode dizer. E ele não pede, como nós vimos em Abacuque, que Deus o livre da provação, ou que o livre do juízo. Mas ele louva a Deus e tem a certeza no Deus a quem ele está adorando. Portanto, sabedoria aqui é sabedoria para passar por provação. É claro que nós podemos estender isso e dizer que a sabedoria na vida do crente é para toda a esfera da vida. Podemos estender. Mas no contexto imediato está conectado a passar por provação. Porque imagina, meus irmãos, vamos lembrar qual é o contexto da epístola. Nós vimos que o contexto muito possível da epístola são os cristãos na diáspora. São os cristãos que deixaram Jerusalém. São os cristãos que estão longe da sua terra natal. Então, imaginemos um judeu, que isso era comum no primeiro século, que se converteu a Cristo. Ele se converteu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A sua esposa não se converteu ao Senhor Jesus. Mas por causa da grande perseguição, ele tem que sair de Israel. Ele tem que sair de Jerusalém e ele tem que ir para uma terra gentílica. Aquele que antes era bem quisto pelos homens da sua pátria, agora ele é desprezado no mundo gentílico. Aquele que era estimado entre os judeus, agora é desprezado entre os gentios e entre os judeus. Isso acontece com o apóstolo Paulo. Não é uma imaginação vã. O apóstolo Paulo passa por isso, de muito estimado para a escória do mundo. É isso que o apóstolo Paulo fala. Então esse judeu que está na diáspora agora, ele tem essas várias provações. Primeiro, ter que sair da sua terra natal por causa do nome de Cristo. Segundo, agora ele tem uma mulher como a mulher de Jó. É por isso que nós estamos usando o exemplo do homem judeu. Em que diz, por que você aceitou esse Cristo? Olha onde nós estamos, olha o que nós estamos passando. Porque em momentos de provação, muitas das vezes, o cônjuge é também um instrumento para nos provar. E nesse cenário, como que esse homem consegue se alegrar e consegue, ainda assim, ser um homem segundo o padrão bíblico de amar a sua esposa e de nutrir a sua esposa e de mostrar para a sua família de que aquela foi a melhor decisão.
requer sabedoria. Mas então, o que é sabedoria? Nós poderíamos voltar para Provérbios. Provérbios é o livro de sabedoria. Mas, para respeitarmos o livro de Tiago, vamos ver o que Tiago define como sabedoria. Capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 13, e depois vamos pular para o versículo 17, até porque não é do nosso interesse essa noite ler toda a perícope, porque teremos momento oportuno para expor essa parte da perícope no futuro. Tiago, capítulo 3, versículo 13, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Lembra que nós falamos, o irmão Vinícius falou, que Tiago é uma epístola muito prática? Sabedoria não é, como nós dizemos, filosofar como os gregos. Não é um academicismo. Sabedoria é prática. Na Bíblia, sabedoria é prática. A sabedoria aqui é mansidão de sabedoria. A sabedoria é mansidão. O oposto de mansidão não é sabedoria. A sabedoria é um condigno proceder. É saber proceder e mostrar suas obras para a glória de Deus. Quando as nossas obras envergonham o Evangelho, não é sabedoria. E no versículo 17 ele continua: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Isso é sabedoria. Isso, quem tem essas qualidades da sabedoria é o homem sábio. E o homem sábio, ele tem isso, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então perceba que a sabedoria aqui para Tiago não é somente acuracidade teológica. Não é entender teologicamente dos meandros das doutrinas cristãs. Não é ter lido, ainda que seja uma obrigação, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Tiago, no futuro, vai falar: crer que Deus é um só? Pô, faz bem, Satanás crê, os demônios creem. Então, para Tiago, sabedoria não é meramente um entendimento intelectual. Sabedoria não é apenas saber mentalmente. Para Tiago, a sabedoria é algo prático. O homem sábio, ele sabe como ele anda, ele sabe como ele deve proceder nesse mundo. A sabedoria bíblica é uma sabedoria que dá frutos. O homem sábio, ele dá o fruto. A mulher sábia, ela dá o fruto. Por exemplo, a Bíblia fala, qual é o fruto da mulher sábia? O fruto da mulher sábia é edificar o seu lar. Qual é o fruto da mulher tola? É derrubar o seu lar. Então a sabedoria bíblica não é sobre saber somente mentalmente. Existem muitos que sabem muitas coisas da doutrina cristã, mas quando vai na prática, porque isso é sabedoria bíblica, colocar o conhecimento na prática, guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, e assim saber o condigno proceder. Mas muitos que leem muito a Bíblia, muitos que, como assim leem muito a Bíblia? Os escolásticos liam a Bíblia, os padres leem a Bíblia, os fariseus liam a Bíblia, mas não tinham o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus. Na verdade, quando ia para a prática, os fariseus o que faziam? Não colocavam em prática a Bíblia, colocavam em prática a tradição dos fariseus. Os romanistas, a mesma coisa. Mas nós não podemos os excluir, porque muitos dentre que estão na teologia reformada também acham que sabedoria é apenas saber. Sabedoria é saber os meandros da predestinação. Sabedoria é saber detalhadamente explicar como o homem perdeu o livre-arbítrio ou a justificação pela fé. Sabedoria é saber da cessação, da revelação. Sabedoria e aí vai. Mas isso não é sabedoria. Satanás sabe tudo isso. E ele será condenado.
Isso em si não é sabedoria. Percebam, meus irmãos. Isso não é inválido. É uma obrigação nossa nos esmerar na palavra de Deus. É uma obrigação de todo crente entender a palavra de Gênesis e Apocalipse. Nós não somos, mais uma vez, romanistas. Não é uma obrigação do pastor, não é uma obrigação da liderança, não é uma obrigação apenas do meu marido, não é uma obrigação apenas da minha esposa, não é uma obrigação apenas... É a obrigação de todo o crente ler a palavra de Deus individualmente e no culto do lar. Porque a relação com Deus, ela é tanto individual como em comunidade. Então nós não podemos achar que, ainda que nós estejamos propondo, deixar bem claro que a sabedoria não é apenas conhecimento, sair nessa noite e dizer, pois bem, então, para que conhecer? Aí a gente vai para a tolice do viver pelo que sente. Eu sinto que é certo, então eu faço. Isso é tolo. O que nós aqui estamos delineando é que sabedoria não é apenas conhecimento. Sabedoria é conhecimento e prática. É isso que vai estar na Epístola de Tiago. Sabedoria é, como nós vamos ver depois, uma vez exposta à palavra, eu fui exposto à palavra, agora eu coloco a palavra em prática. Eu fui exposto semana passada sobre os compromissos religiosos que eu tenho que ter com o nosso bondoso Deus, então agora eu coloco em prática. A tolice é o quê? Eu ouvi, eu entendi, eu converso sobre isso, mas eu não coloco em prática. Tenho conhecimento. A sabedoria é conhecimento mais prática. A tolice pode ser ausência de conhecimento ou conhecimento sem prática. Conhecimento sem prática. Pois bem, alguém tem falta de sabedoria? É como se Tiago estivesse dizendo, não é tão simples. O que eu estou propondo nos versos anteriores, eu sei que nem todos alcançam, ou nem todos alcançaram. Mas se algum dentre vós não alcançou o ter por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, se vós ainda não alcançastes isso, é porque falta em vós sabedoria. Então, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Por que peça a Deus? Porque Deus é a fonte da sabedoria. Nós vemos em Provérbios que Deus, ele estabeleceu o mundo em sabedoria. O mundo não foi estabelecido acidentalmente. Aqueles que estudam a criação, os cientistas, eles veem quanta sabedoria há na criação. Quanta sabedoria há em como rege o corpo humano. Como o cosmos é regido. Por quê? Porque Deus não forma ou não cria as coisas sem a sabedoria. É na sabedoria que Deus estabelece. Portanto, é como se Tiago estivesse dizendo assim, precisa de sabedoria? Vá à fonte. Precisa de sabedoria? Vá à fonte. Ore. O que nós fazemos hoje em dia? Nós procuramos e fazemos muito semelhantemente a um sermão que o irmão Vinícius trouxe muito tempo atrás sobre oração, que ele disse assim, muitas das vezes a oração para nós é o último recurso. Só depois que tudo falhou, a gente ainda solta aquela famosa frase, agora basta orar. Mas a oração é o começo. E na sabedoria é a mesma coisa. Muitas das vezes nós nos encontramos com falta de sabedoria. E o que nós fazemos? Nós vamos para os livros. Nós vamos buscar a aquisição de sabedoria. Isso não é errado em si. Mas por que nós não vamos na fonte e fazemos de buscar a sabedoria? Por que nós já não pedimos a Deus e entendamos que quando nós vamos para os livros, primeiro para as Sagradas Escrituras, o livro acima de todos os livros, o livro no qual todos os livros deveriam ser regidos, primeiro,
porque é lá que Deus promete conceder sabedoria, mas também nos livros que falam a respeito da sabedoria, por que nós não vamos para eles, mas apenas confiando que será a resposta de oração se nós conseguirmos sabedoria? Não, não. Nós queremos a aquisição de conhecimento pelos nossos próprios méritos. Eu consegui. Se hoje eu entendo muito de teologia, é porque eu estudei. Caiu no orgulho. Caiu na vaidade. Caiu na soberba. Caiu no pecado de Satanás. Aquele que recebe sabedoria, recebe porque Deus assim concede. E por que nós devemos pedir sabedoria a Deus? Primeiro, porque Ele é fonte. Porque Ele é fonte. Mas o fato dele ser fonte não significa que Ele necessariamente queira dar. A não ser que Ele fale que Ele quer dar. Essa é a maravilha da palavra de Deus. Porque nós achamos que nós temos direito a qualquer coisa do nosso Senhor. Mas o fato dele ser sábio e ter fundado a terra em sabedoria, não significa que ele deve fazer os homens sábios em si mesmos. Mas então por que nós vamos a Deus? Não é somente porque Ele é a fonte de sabedoria, mas porque Ele também a todos dá liberalmente. Ou seja, porque Ele é generoso. Porque Ele, sendo fonte de sabedoria, Ele quer que os seus filhos sejam sábios, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Ele quer que os filhos sejam sábios. Então nós não vamos apenas a Deus porque Ele é fonte de sabedoria, porque senão a gente trata a Deus de maneira muito impessoal. Não. Já que Ele é fonte de sabedoria, eu vou pegar a sabedoria e tenho que pedir a Deus. É como se Deus fosse apenas uma árvore que a gente pega o fruto. Mas Deus não é apenas uma árvore que a gente pega o fruto. Deus é Deus. O fato dele ser sabedoria não significa que Ele deva dar-nos. Mas Ele nos dá porque Ele é bom. E Ele é generoso. Então nós pedimos sabedoria porque Deus é a fonte e Ele é generoso. E mais o que? Ele não nos censura. Ele não nos repreende. Como assim? Ele nada lhes impropera. Censurar. Como assim? Se nós, talvez, imaginemos, depois de todo um ano letivo, nós chegarmos para o professor e pedir para ele explicar tudo novamente. Tudo. Nós seremos censurados. Nós seremos censurados. Mas o nosso Deus é misericordioso. Se nós estamos passando pela aprovação, irmão Vinícius trouxe que a aprovação tem um período determinado por Deus. Ela não é eterna. E não importa se a gente está na aprovação 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente olha para trás e fale, nossa Senhor, eu já estou 3 anos, me perdoe. É claro que nós devemos pedir perdão. Mas nós não devemos acreditar que Deus irá nos censurar porque só agora nós estamos pedindo sabedoria. Porque Ele é misericordioso. Ele é misericordioso e Ele não nos censura por isso. Ele nos censura por nossa falta de fé. É pela nossa falta de fé que nós somos censurados. Não porque nós pedimos sabedoria. Então nós nos achegamos a Deus e pedimos essa sabedoria para passar por provações e também para as outras áreas da vida, porque Ele a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ele não nos censura, Ele não nos repreende por causa disso. E qual é a promessa? E se Ele é concedido? É uma certeza que, uma vez que nós nos achegamos a Deus e vamos rogar a Ele por sabedoria,
é uma certeza. Nós vamos receber sabedoria. Por quê? Porque Deus assim o disse. Nós não podemos duvidar quanto a isso. Por que que Maria, ela perguntou ao anjo como que se daria ela se tornar mãe virgem? E o anjo explica. Zacarias, o pai de João Batista, salvo engano, Zacarias, o anjo fala também para ele que a esposa dele, a Estéril, teria filho. E ele pergunta, ele se abisma, como que seria acontecer? E ele é punido. Por quê? Porque enquanto no caso de Maria nunca uma virgem tinha dado à luz, no caso de João Batista, uma estéril já tinha dado à luz várias e várias vezes na Bíblia. Porque a boca do Senhor disse. Simeão. É Simeão ou Zacarias? A boca do Senhor disse. E se lhe é concedida? A grande questão é que o que será concedido não é tudo que a gente pedir para os nossos próprios prazeres. Algumas pessoas pegam esse texto e tiram do contexto. Peça o emprego do ano e o ser lhe é concedido. Não é essa a promessa. Não é essa a promessa. A promessa é: peça sabedoria e ser lhe é concedido. Existem promessas que nós podemos chegar diante de Deus e, em humildade, submissão, podemos dizer: Senhor, nos dá. Por quê, Senhor? Porque Tu nos prometeste. Porque se Tu prometeu, eu sei que Tu pode me dar. E eu rogo. E eu sei que o Senhor a todos dá liberalmente. E não me censurará. Portanto, eu quero ser mais sábio. Eu quero ser mais sábio. E ser-lhe-á concedido. E ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Em nada duvidando aqui, não é levantando as indagações simplesmente, porque nós vemos Abacuque levantando indagações e ainda assim não sendo repreendido por causa das indagações. Duvidando aqui é duvidando de que será concedido. Percebam, meus irmãos, em nenhum momento Abacuque duvidou quem era Deus. Ele queria entender como que o Deus de Israel deixaria Israel passar pelo juízo. Mas em nenhum momento ele duvidou da santidade de Deus. Em nenhum momento ele duvidou dos atributos de Deus. Aquele crente que se achega no seu quarto e pede sabedoria, mas ele pede com dúvida: será que eu realmente serei sábio? Será que Deus realmente irá me responder? Ele coloca Deus em xeque. É como se ele estivesse de duas uma, ou orando para algo que ele não sabe se existe de fato, ou dois, não acreditando que quando Deus fala, Ele cumpre com a sua palavra. Das duas é uma ofensa a Deus. Se Deus disse que Ele vai dar, Ele vai dar. No tempo dele, é bem verdade. Mas nós oramos. E quando nós pedimos e nós não acreditamos que nós vamos receber, nós estamos ofendendo a Deus. Pois o que duvida é semelhante, o versículo continua. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Ele é agitado pela circunstância. Ele é como aquele homem de Efésios, que vai para qualquer evento de doutrina. A mesma ideia aplicada lá é aplicada aqui no sentido desse homem de ânimo dobre, que o versículo 8 vai dizer. Ora, ele confia em Deus. Ora, ele não confia em Deus. Ora, ele sabe que Deus vai respondê-lo. Ora, ele duvida. Esse homem é como essa onda do mar,
impelida e agitada pelo vento. A gente vê ela vacilante. A gente vê a inconstância da onda. Assim é a inconstância desse homem. Porque ele não tem fé. Ele é inconstante. Esse homem, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Para ele não será concedido. Por que não será concedido? Porque Deus não é generoso? Porque Deus vai restringir porque só quer restringir? Ou porque Deus não é fonte de sabedoria? Não, não será concedida porque não há fé. Entre nós e o nosso Deus há a mediação do Cristo, nosso Senhor e Salvador. E nós vimos que nós somos salvos mediante a fé em Cristo. E nós vimos que existe algo, mediante esse meio. Alguns vão dizer esse meio é como o canal da fé, onde as bênçãos da redenção descem a nós. É um canal. E não somente as bênçãos da redenção descem a nós nesse canal da fé, mas também as bênçãos da oração descem desse canal da fé. Quando não há o canal, não há caminho. Então não será concedido. Porque não tem fé. Porque não tem fé. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E versículo 8, Tiago termina. Homem de ânimo dobro, inconstante em todos os seus caminhos. E que fé é essa? A fé desse homem é a fé de Hebreus 11. A fé desse homem não, a fé do homem que busca a sabedoria deve ser a fé de Hebreus 11. 11, versículo 1. Em Hebreus 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Versículo 6 de Hebreus 11. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse homem de ânimo dobro, ele é inconstante. E Tiago aqui, ele expande. Ele não é somente inconstante em relação a Deus. Porque nós, meus irmãos, nós como homens religiosos, e aqui não no sentido pejorativo, mas no sentido natural, homens e mulheres religiosos que nós não conseguimos escapar da religião, devemos entender que a religião é o núcleo de todo ser humano. Aquilo que ele crê é aquilo que ele segue e que ele pratica. E a inconstância não vai ficar apenas da relação desse homem com o seu Deus. A inconstância, ela está fadada a redundar em todos os caminhos. Esse homem que é dobre, esse homem de ânimo dobre, duas mentes, inconstante, cada hora ele pensa uma coisa, ele vai ser assim no casamento. Ele vai ser assim na criação de filhos. Ele vai ser assim no seu trabalho. Ele vai ser assim na igreja. É por isso que hoje existem muitos homens de ânimo dobre que não param em igreja. Uma hora ele está na igreja X, outra hora ele está na igreja Y, outra hora ele está em uma outra igreja. E muitas das vezes igrejas de doutrinas totalmente diversas. Ele é inconstante. Ele não sabe onde ele quer ir. Uma hora ele acredita em algo, outra hora ele desacredita. Esse homem tem um ânimo dobro. E ele é inconstante, vacilante em todos os seus caminhos. Em contrapartida, o irmão Vinícius trouxe semana passada a questão da perseverança. A inconstância é oposta à perseverança.
ela é oposta. O inconstante não pode dizer que persevera. Porque perseverar é não desistir. É estar naquele caminho e não mudar daquele caminho. Aquele que está no caminho e logo já desiste ou busca atalhos, ele não persevera. Ele regride, ele desiste. Não pense esse homem que alcançará algum favor do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele dá sabedoria àqueles que rogam a ele com fé. Aqueles que rogam a Deus com fé, Deus o dá a sabedoria. Generosamente, sem censura, sem repreensões. Vamos, meus irmãos, para algumas aplicações. Primeira aplicação. Nós trabalhamos aqui que nós pedimos a sabedoria, obviamente, sabedoria nesse contexto imediato, por provação, por saber como passar no momento de provação, mas não restringido necessariamente. Nós pedimos sabendo que Deus é um Deus sábio. Mas não somente isso. Porque na plenitude do tempo, pisou nessa terra um homem que era mais sábio que Salomão. Na plenitude do tempo, aquele homem que outrora foi considerado mais sábio, Salomão, que quando foi proposto a agir para decidir de quem era o filho, ele agiu com sabedoria e dá uma resposta singular que mostra o quão sábio ele era, dotado por Deus. Vem Jesus Cristo, o Verbo encarnado. E quem é o Verbo encarnado? O Verbo encarnado é o Logos, aquele que tudo existe por intermédio dele, e ele é quem está em Provérbios capítulo 1, ele é a sabedoria que grita na praça e chama os homens, é ele que grita e chama os homens a mudarem os seus caminhos, é nele que o mundo foi criado, porque em Provérbios vai dizer que é em sabedoria que Deus estabeleceu a criação. Quem é a sabedoria? A sabedoria é o próprio Cristo. A sabedoria para nós não é algo distante, porque o nosso Cristo não está distante de nós. A sabedoria, certo dia, nasceu de mulher, de uma virgem, encarnando-se. E o que os homens fizeram com a sabedoria encarnada? Mataram. Mataram. Porque a sabedoria é do alto. Mas é em Cristo e é por sermos imitadores de Cristo que nós buscamos a sabedoria. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 3, o que diz? No final do versículo 2 diz: compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. É o final do versículo 2. Compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falácios. Meus irmãos, nós vamos para Deus, fonte de sabedoria, e para o seu Filho, Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, porque nele estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento, ocultos, é bem verdade. E por que nós vamos a Cristo? Porque a sabedoria, ela requer ser ouvida. Nós buscamos perspicácia, inteligência apenas. Nós buscamos tesouro, nós buscamos bens, nós buscamos conforto, nós buscamos várias coisas. Essa semana nós buscamos várias coisas. Essa semana passou e várias coisas nós fomos em busca. Sucesso, dinheiro, fortuna, amor, amizade, tudo, nós fomos em busca, nós caçamos. Mas será
que nós, durante essa semana, nós buscamos sabedoria? Será que durante essa semana nós falamos, eu quero ser mais sábio em Deus? Por quê? Porque a sabedoria requer que eu seja sábio. Meus irmãos, tolice não tem espaço na fé cristã. E mais uma vez, tolice não é falta de instrução escolar. Tolice é ouvir a palavra de Deus e não ter o codigno proceder. Tolice é deixar a Bíblia fechada. Tolice é não meditar. Tolice é não buscar a maturidade, uma vez que nós fomos expostos na semana passada, que nós deveríamos, ou que é requerido de nós, ou Deus nos dá a aprovação para que sejamos perfeitos e íntegros e nada deficientes, e uma semana se passou e nós esquecemos que o propósito divino é a nossa integridade, a nossa perfeição e a nossa maturidade. E por que ser sábios? Porque isso louva a Deus. Porque isso louva a sabedoria encarnada. E porque a sabedoria encarnada não tem discípulo tolo. Não tem. Em Provérbios nós veremos que existem 3 classes de homens. Nós temos os tolos, nós temos os simples e nós temos os sábios. Os tolos estão fadados à morte, a serem desraigados dessa terra. Os tolos, os zombadores e tudo mais. Os simples são aqueles que eles ouvem um tolo e ora ouvem os sábios. Eles não sabem para onde vão. Eles podem ser comparados talvez a esse homem de ânimo dobre. Mas aqueles que são servos do Altíssimo, eles são os sábios. E por que nós devemos ouvir a sabedoria? Porque a sabedoria, em Provérbios capítulo 1, Jesus Cristo, a sabedoria encarnada nos diz: porque vós não me ouvistes, eu irei zombar de vós na vossa desventura. É isso que está em Provérbios capítulo 1. Por que devemos buscar sabedoria? Porque somos servos do Deus sábio. Nós somos servos do nosso Mestre, a sabedoria encarnada. E nós expandimos, não sabedoria apenas por passar por provação. Meus irmãos, Jesus não precisava encarnar. Jesus não precisava nos instruir. Ele não precisava. A gente tem que parar de achar que a gente merece algo de Deus. Mas Ele assim fez, com toda a mansidão e paciência, a sabedoria encarnada. Ele suportou os discípulos que eram tardios a compreender. Ele suportou. E Ele pacientemente os ensinou. Pacientemente. Quando Pedro negou 3 vezes, o que Jesus faz? Pedro, tu me amas? É essa a sabedoria encarnada. É a sabedoria que na fé não nos repreende porque nós não temos sabedoria quando nós a buscamos. O Senhor Jesus, Ele não é apenas a sabedoria encarnada. Ele é a sabedoria encarnada que quer tornar os homens sábios. Talvez nós já estamos chegando na metade do ano e nós não buscamos sermos mais santos e, obviamente, santidade está ligado também à sabedoria. Porque nós separamos. A santidade é uma afeição desordenada ou uma afeição ordenada para determinadas coisas. A santidade está ligada ao conhecimento. Conhecimento e prática. Nós estamos sendo expostos à lei de Deus. Aqueles que ouvem a sabedoria e querem ouvir a lei de Deus. Aqueles que lutam contra
o sono, acordam e ouvem o que Deus tem a dizer na sua palavra. Mas não basta somente isso. Tem que colocar em prática. E tem que buscar colocar em prática e falhar, porque a gente vai falhar. Porque o mandamento de Deus é inalcançável e aí a gente recorre ao nosso propiciador, Jesus Cristo, ao nosso Redentor. Mas o que nós fazemos? Nós escapamos. No momento de sofrimento, e aqui nós vamos, isso foi apenas uma introdução, agora a gente vai para rápidas aplicações. Primeira aplicação, não busque escapismos. O que nós fazemos no momento do sofrimento? No momento da provação, buscamos escapes. O entretenimento é um escape. Eu estou passando por algo ruim. Eu estou vivendo uma vida solitária, sem amigos, sem família. O que eu faço? Eu ligo o meu stream e vejo séries que me iludem que a amizade é como estar ali exposta. Eu tenho crise no meu casamento. O que eu faço? Eu ligo a minha TV e fico vendo um homem perfeito ou uma mulher perfeita que lá está. Eu busco escapes. Eu não encaro o problema. Eu vejo que eu estou sendo provado e muito provado no meu trabalho. O que eu faço? Eu busco ser mais sábio para saber como passar nessa aprovação? Não, eu critico o meu patrão e quebro o 5º mandamento. E a culpa é da empresa. E assim nós vemos também muitos homens de ânimo dobre que não param o emprego. Porque ele não suporta o emprego. Por quê? Inconstante em todos os seus caminhos. Ele não para. A primeira frustração, ele quer sair. A primeira aprovação, ele escapa. Qual é o escape? Pedir demissão. Homem de ânimo dobre. Não busquemos escapes. Escapes que são contra a vontade de Deus. Mas, como o irmão Vinícius trouxe na semana passada, se a aprovação é para o nosso aperfeiçoamento e requer de nós perseverança, então nós chegamos ao nosso quarto, fechamos a nossa porta, fechamos as janelas, ajoelhamos e falemos para o nosso Senhor: Senhor, o que Tu requeres de mim nesse momento de provação no meu trabalho, no meu casamento, nas minhas amizades? Porque eu não consigo. Senhor, me faça mais sábio. Me faça mais sábio para saber como proceder. Me faça mais sábio para ser luz naquele ambiente. Me faça mais sábio para saber o momento de expor o Evangelho naquele ambiente, ainda que haja tanta aprovação que eu já não estou aguentando. Não busquemos escapes. E vai para a segunda aplicação. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. A segunda aplicação é: peça a Deus sabedoria, sabendo que Ele vai nos dar sabedoria. E é uma sabedoria, mais uma vez, é uma sabedoria prática. A sabedoria é uma sabedoria que nos livra do adultério. Sim, a sabedoria bíblica nos livra do adultério, porque o adúltero, ele é tolo. A sabedoria nos livra de toda a imoralidade sexual, porque a sabedoria, ela é a força motriz, vamos colocar assim nesse contexto, da santidade, porque ele sabe quem é Deus, ele sabe a sua perversidade, ele sabe até onde ele aguenta e ele foge da tentação. É um homem sábio. E ele busca a santidade. Peça a Deus. Porque cair em pecado e em constantes pecados é uma ação de tolo. O pecado da língua, que já não consegue domá-la mais, é uma questão de tolice. O pecado da cobiça, que já não consegue fechar os olhos, é tolice. Porque o pecado em si, ele é tolice. O pecado é irracional.
O homem pecador, ele é bruto, irracional. Ele só quer dar vazão aos seus instintos pecaminosos. Ele não raciocina. Ele não vê que ele traindo o seu cônjuge, ele perderá uma linda família. Ele não vê isso. Ele só quer dar vazão aos seus instintos. Ele não vê que a língua dele vai acabar com uma amizade. Uma linda amizade. Não, ele só quer falar. Tolo. Buscar riquezas, apenas riquezas. Tolo. Tolo, em breve lhe pedirão a sua alma. E o que tem preparado, para quem será? Buscar apenas pelo que os nossos olhos veem, é tolice. Então, peçamos a Deus sabedoria. Porque a nós nos falta sabedoria. Se a igreja brasileira fosse sábia, talvez a nossa nação pudesse ser diferente. Mas ela é tola. Ela entra em porfias. Ela entra em debates inúteis. Ela entra em guerras que o cristão não deveria entrar. Trava batalhas que os cristãos não deveriam travar. Porque não sabe discernir o momento de falar e o momento de se calar. Porque só quem discerne o momento de falar e de se calar é o sábio. O dedo que tudo posta é tolo. É tolo. Aquele que tudo compartilha sem discernir é tolo. Aquele que compartilha e não sabe se vai ofender o irmão, se vai glorificar a Deus, é tolo. Aquele que não entende que aquilo que ele vê irá impactar na sua alma, é tolo. Então nós devemos dizer como Tiago nos instrui. Temos falta de sabedoria. Devemos pedir a Deus. E por último, a última aplicação. Podemos nos encontrar como esse homem de ânimo dobre. E se nós nos encontramos como esse homem de ânimo dobre, estamos perdidos? Se falássemos que o homem de ânimo dobre, nesse contexto aqui, está perdido, nós estaríamos trabalhando um pecado que não tem perdão. E a Bíblia não fala que o homem de ânimo dobre é um pecado imperdoável. É claro que aqui ele está caracterizando. Mas se nós nos encontramos nessa noite como um homem de ânimo dobre, e nós pedimos sem ter fé, e nós pedimos vacilando, e nós pedimos duvidando que Deus existe, duvidando que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Se nós nos encontramos assim nessa noite, oramos, mas nós não confiamos, nós não colocamos fé de que Deus quer nos recompensar e nos dar sabedoria liberalmente. Que é como está em Hebreus, nós lemos em Hebreus, recompensa, galardão, galardão é recompensa, galardoador é recompensador. Então nós somos um homem de ânimo dobre. E o que nós devemos fazer? Pedir perdão. Assim como certo homem disse, Jesus, ajuda-me na minha falta de fé, nós devemos ter a humildade de falar, Senhor, eu tenho uma fé menor que um grão de mostarda. Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Porque Jesus não irá nos lançar fora, porque Ele não despreza o coração arrependido e quebrantado. Se nos achamos sem fé e parecidos com esse homem de ânimo dobre, arrependamos-nos. Arrependamos-nos porque é o começo da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temamos a Deus. Vamos a Cristo Jesus, confessando os nossos pecados, e Ele irá nos perdoar. Para a gente finalizar, vamos ler Provérbios. Provérbios capítulo 2. Iremos ler e iremos orar. No versículo 20 do capítulo 1, nós vemos a sabedoria gritando nas praças, levantando a voz, dizendo até quando os necios amareis a necessidade, os escarnecedores desejarão escárnio, os loucos aborrecerão o conhecimento. Nós vemos
Nós vemos no versículo 26 do capítulo 1, a sabedoria dizendo que rirá da desventura desses homens. E vindo um terror, a sabedoria irá zombar deles. E agora, no capítulo 2 de Provérbios, o que está escrito? Provérbios 2. E é como a gente deve terminar. É propício. 2, versículo 1. Diante. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, lembra que a gente acabou de ver? Peça sabedoria a Deus e Ele dá liberalmente. Se buscares, versículo 4, se buscares a sabedoria como a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Até aqui. Meus irmãos, busquemos sabedoria, porque aquele que busca, acha. Aquele que pede, ser-lhe-á concedido. Façamos isso. Façamos porque Deus quer ser o nosso galardoador e quer nos conceder sabedoria. Sejamos nós os que buscam sabedoria em um mundo de necessidade. Oremos, meus irmãos.